pilares. E aqui eu coloquei os versículos, ó. É só liberar para as pessoas entrar aqui. O eixo da liderança justa e estabilidade social, nesses versículos aqui, 2, 4, 12, 14, 16. Fundamento da disciplina, correção e a formação do caráter, versículo 1, 3, 15, 17, 19, 21. A dinâmica das relações interpessoais e da integridade pessoal, versículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24. A supremacia da revelação divina e da ordem soberana, versículo 13, 18, 25, 26, 27. Então eu deixei aqui em branco, que é a parte do estudo da Bíblia e a parte de ciência, porque eu vou deixar para o nosso amigo ficar à vontade nessa noite, que eu tenho certeza que ele tem bastante coisa para entregar para nós aí. Amém? Amém, Gustavo, amém, cara. E, bom, eu já me apresentei, né? Mas eu acho que tem um ponto que sempre sou cobrado de falar e eu ainda estou esquecendo, mas às vezes é porque me dá um medo, sabe? Um medinho de falar o que eu vou falar agora, gente. Eu tenho como objetivo meu, pessoal, me tornar o maior especialista de Jesus Cristo da humanidade. Amém. Glória a Deus. E eu sei que eu vou concorrer com aqueles que conheceram ele pessoalmente. Com certeza. Mas desafio, né? mas eu sei que dá, Gustavo. Eu sei que dá para fazer isso. Eu só tenho orado para que Jesus não me segue no processo. E alguns entendem. Nem todos entendem quando eu falo isso, mas alguns entendem. E eu quero compartilhar também aqui, só para vocês verem como que o Espírito Santo faz as coisas, né? Antes de eu mostrar, Gustavo, a gente combinou alguma coisa aqui? A gente combinou o modelo, o jeito de fazer, a gente falou como a gente estuda, a forma... Nem conversamos, para ser bem sincero, né? Nem falamos, gente. Eu tô agora fazendo um vídeo aqui para Neurociente, a galera que tá na Neurociente não vai ver o que eu vou mostrar, mas quem se interessar, eu posso pessoalmente explicar depois. Eu quero compartilhar com todos vocês. Vocês já estão vendo? Então, que fique claro que não tem nada combinado aqui. Todas as emoções que o Gustavo está mostrando são reais. Cláudio, acho que nós vamos dar muito certo, porque ele é igual eu. Quando o Espírito Santo me leva a fazer o estudo de algo dentro da palavra, ele me resgata elementos que eu utilizo no meu dia a dia, né? Como eu já disse para vocês, neurocientista é um cientista também. E o trabalho da ciência, ela procura modelos, formas de estudar, ela coloca objetos, né, para serem avaliados. E aí, para eu não errar, para não gerar aqui engano, eu vou pegar o conceito do que é ciência a partir de uma pesquisa normal que a gente faz aqui na própria internet mesmo, e a gente vai ver que é uma busca sistemática por conhecimento sobre o mundo através do método científico. Vou parar aqui, porque o método científico é aquele que a gente consegue provar. E aí aqui é onde falha, porque tem coisas que eu não quero provar, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero que seja através da fé. Mas se eu aplicar o método científico em cima dos conhecimentos que eu tenho na Bíblia, eu encontro Deus também. E se eu me dedicar à Bíblia e ao estudo de Cristo, no mesmo nível que eu me dedico para a Bíblia, e se eu me dedicar mais para a Bíblia do que para isso, eu vejo Deus em todos os lugares. Não importa o nível e a profundidade do estudo, Jesus está. Sempre está, em todos os lugares. De verdade, gente. E assim, eu até disse pro Gustavo um pouquinho antes que a minha grande preocupação em falar com vocês aqui é pegar esses conceitos gigantescos e tentar simplificá-los para que a gente realmente... Como é? A minha dificuldade é essa. Exato. E assim, eu desde que ele me convidou, a gente mudou a data, inclusive, para aumentar meu tempo de oração, para falar, Jesus, que eu tenha a sua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar,
porque a minha é difícil para mim, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, e o Senhor é tão simples e tão direto, e as tuas explicações são tão claras, e nós homens, a humanidade gosta de deixar as coisas difíceis demais, assim, né? E a gente tem que cavucar até encontrar as verdades milenares que estão escondidas, né? E é exemplo disso até a própria Bíblia. A Bíblia não é fácil de ler, a gente tem que ter elementos grandes para fazer a leitura. Mas se nós temos o Consolador, o Espírito Santo ao nosso lado enquanto a gente lê, mesmo que eu não entenda uma palavra do que está posto ali, ele traduz para mim e isso se torna vida em mim. Então eu não preciso da compreensão semântica do que está contido ali. O Espírito Santo me usa e através do que eu vivo e daquilo que eu tenho, transforma e toca uma pessoa, e às vezes a gente nem nota, nem percebe que aquela semente tocou o coração e passou a frutificar. E de verdade nem precisa, porque às vezes se eu souber, meu ego infla, e é melhor que meu ego fique bem quietinho para que Jesus cresça através daquilo que eu tenho para falar. Ele mesmo já tinha colocado isso ali para Paulo deixar claro para todo mundo. Então que assim o Espírito Santo consiga nos guiar para que as sementes certas caiam na terra fértil e frutifiquem no coração de cada um de nós. Eu falei uma coisa agora aqui que eu acho que é importante trazer o conceito correto dela, que é uma coisa inclusive que eu tenho discutido muito no meu dia a dia por causa do meu trabalho com inteligência artificial, que é o conceito de semântica, né? E semântica é um conceito que é o que significa, qual é o significado, o que aquilo quer dizer para você. Semântica é o significado das coisas, né? E a gente dá significado para as coisas. Um exemplo, se eu falar livro, provavelmente você deve ter pensado na Bíblia por causa do contexto que nós estamos inseridos aqui. Se eu falo porta, talvez você pense estreita, né? A próxima palavra que está próxima ali do porta no contexto que a gente está falando aqui não é necessariamente um portão. Talvez você tenha pensado no portão se você está em outro contexto. Mas a semântica é isso, ela é o significado de algo e tudo aquilo que está ao redor desse significado a gente acaba trazendo para perto. Por que eu quero explicar semântica? Porque para entrar nos versículos que existem na Bíblia, inclusive Provérbios, a gente precisa de alguns desses conceitos, tão somente para que a lente correta fique diante dos nossos olhos. Como Jesus é maravilhoso, assim, ele falava em parábolas e as parábolas elas traduziam esses conhecimentos profundos, né? Nós temos diante de nós uma lente e nós vemos o mundo através dessa lente. A gente vai ter lente cognitiva, viés, vai ter um monte de palavra bonita para tentar traduzir, mas imagine que você hoje tem um óculos no seu rosto, mesmo que você não use nada, e você vê o mundo através desse óculos. Essa é a sua visão, essa é a sua crença, essas são suas semânticas, a sua forma de ver as coisas. Só dá para ler a Bíblia de uma forma correta se eu ler a Bíblia usando os óculos de Jesus. Se eu não usar a visão de Cristo e a leitura dele, eu não vou entender o que está escrito aqui, mesmo que eu entenda com profundidade o que quer dizer semântica. E aí, se eu vou ler tudo isso através da visão de Cristo, e Cristo vai explicar para a gente em Provérbios que nós temos uma grande antítese, uma dicotomia, né? Quando a gente faz a leitura de Provérbios 28, nós notamos que os versículos falam: quem é dura cerviz tem um resultado mau, quem é sábio, quem escuta, quem procura dentro o alinhamento correto, encontra a Deus, encontra a Jesus. Provérbios 29 é uma grande chamada de atenção para a gente ter clareza de que, por exemplo, a paciência de Deus, ela é finita. Deus, ele dá o discernimento, ele dá a palavra, ele dá o destino, mas ele deixa claro, a salvação, ela acontece e quem não quiser ser salvo não será salvo. Isso acontece na história como uma história toda, mas isso acontece no nosso dia a dia também. Se nós nos afastamos de Deus, se nós não estamos próximos, se nós não buscamos, se nós não queremos os preceitos, se eu não vejo o mundo através da lente de Jesus, todas as outras coisas são diminuídas. E essa dicotomia de certo e errado, que o mundo todo gosta de colocar muito à prova, né? É muito claro em Provérbios 29. Então, a próxima palavra, né, que eu quero trazer para vocês aqui é a dicotomia, né? É uma coisa ou é outra, né? E dentro dessa visão temática grande, nós temos alguns
conceitos dentro de Provérbios 29, que é o contraste do sábio justo do tolo ímpio, né? Então, se eu sou sábio, eu tenho o resultado que aponta para as coisas do alto. Se eu sou justo, eu estou ligado e a quem eu sou é alterado. Por quê? Porque eu joguei fora os meus óculos e a minha forma de ver e coloquei sobre mim a visão de Cristo. Toda a minha busca e toda a minha leitura da Bíblia, mas eu estou lendo o Velho Testamento, Cláudio, Jesus está no Novo. Não, Jesus está desde o princípio. Ele é o começo, meio e fim. Ele é o único caminho que a gente tem para encontrar Deus. O caminho para Deus está fechado. Nós não vamos encontrar Deus. Nós só podemos fazer isso quando Jesus é inserido. Se eu leio a Bíblia sem os óculos de Jesus, eu não vejo Deus. Eu leio só um livro. E sabe quando as pessoas falam que a Bíblia é a fonte de todas as heresias? Pois é, se eu ler a Bíblia sem a visão de Jesus, eu projeto heresias. Eu não entendo os contextos. Eu gero pretextos para gerar todo tipo de distorção que a filosofia, que a falta de entendimento pode gerar. Olha o perigo. Se eu ler a Bíblia sem ter um entendimento mais aprofundado, eu posso levar pessoas para o inferno. E eu sou o agente que provoca esse tipo de coisa. Se eu ler a Bíblia sem Jesus, eu posso usá-la como uma espada para machucar as pessoas, que são coisas que a gente escuta correntemente em pessoas que são já ex-convertidos, né? Cristo tem me levado para conversar com muitos ex-convertidos, né? E eu sou cientista observador, né? Então busco padrões, busco modelos, né? Começo a arquiteturar formas, e eu tenho feito isso há alguns anos. E aí, por fazer alguns anos, já consigo notar algumas questões, e elas todas, meus queridos, não existe uma questão de um ex-convertido, e isso é bem, assim, só forma de dizer para a semântica ficar clara, porque não existe isso de ex-convertido. Quando você conhece a Cristo, você conheceu a Cristo, né? O que você está passando agora, o que você está vivendo agora, é um momento de reflexão, mas se você realmente conheceu Jesus, não tem como você se desconverter. Talvez você não tenha conhecido ele de verdade, né, Gustavo? Talvez você não tenha visto quem é Jesus, entendeu? Você viu uma parte, você viu só um milagre da orla da roupa dele. Talvez você viu o pão sendo partido, mas você não viu quem é Jesus. Porque até Pedro, que viu Jesus, o negou quando a galera foi pra cima dele. Olha que Pedro se dizia corajoso, né, Gustavo? Pedro era um cara de força ali, né? Mas aí na hora que falou, não, crucifica ele também. Quando Pedro viu as dores que Jesus passava e todo mundo pra cima dele, falou, não, eu não vou passar essas dores não, pelo amor de Deus, não me coloca no negócio dele. Pedro, inclusive, nem teve coragem de perguntar pra Jesus quem era o traidor. Ele foi e perguntou pra João na mesa da ceia. Pergunta pra ele quem que é lá. Olha os sinais de covardia já aparecendo. Por quê? Porque é o caminho do tolo, porque é o caminho do ímpio, porque é o caminho do impulsivo, porque é o caminho das emoções que não são tratadas à luz da Bíblia, através da visão de Cristo. Por que então a gente acaba entrando nesse processo de dicotomia e escolhendo o lado do tolo? Porque nosso cérebro, ele está condicionado para a sobrevivência. E toda vez que eu tiro os olhos de Jesus, eu perco o meu senso de sabedoria para saber como eu sobrevivo. Sempre. Duas notícias que eu li essa semana. O Brasil tem sido visto como um dos países mais ansiosos do mundo. Temos um mundo com 8 bilhões de pessoas e esse número está subindo, e o Brasil é o país dos ansiosos, né? Outra notícia, vivemos uma era da epidemia de doenças psicossomáticas, né? E eu, como neurocientista, não posso ter pacientes, né? Eu só tenho clientes, só posso dar consultoria, não posso clinicar. Mas assim, todas as minhas conversas, sem nenhuma exceção, a gente cai nesse mesmo buraco da dor, da psique, da sociedade, da humanidade que nós vivemos hoje. Porque a humanidade deixou de olhar para as coisas à luz de Jesus, passou a questionar as coisas e falar, mas eu não sinto, eu não vejo, e de verdade não tem nada a ver sobre sentir e ver, tem sobre parar e fazer o processo de leitura da Bíblia, de oração, de tempo, de dedicação. E olha que eu ainda estou falando da dicotomia, gente. Sinceramente, eu queria ter tempo de passar por tudo aqui, mas de verdade, Gustavo, não vai dar, senão a gente vai ficar de verdade até 5 horas da manhã, cara. E não estou mentindo, tá? Porque vou navegar só um pouquinho para vocês terem uma ideia, ó. Eu estou entrando na análise exegética
de Provérbios 29. A gente ainda tem todo um kit de interpretação que vai, na hora que a gente navega aqui, cara, vai abrindo até o infinito, entendeu? Eu também. Se for falar tudo, Não dá. O que nós não vamos falar hoje, gente, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo, nós vamos falar dos códigos milenares de Provérbios 29. Tem o código da plasticidade, da homeostase, da regulação, do apego seguro. É um MBA que Jesus dá para nós em um único capítulo. Tem gente que estuda anos para chegar num conteúdo desse. Gente, eu participo de palestras onde tem 500, 1.000, 2.000 pessoas que pagam caro para ouvir uma palavra que 2 versículos de Provérbios 29 já traz cura, é irrepreensível. Gente que paga caro para ouvir segredos milenares que estão contidos e de graça numa leitura a qual nós fazemos com os óculos de Cristo. Não adianta pegar a Bíblia e ir lá e fazer a sua leitura e fechei. Vou fazer minha leitura porque meu pastor falou para eu fazer minha leitura. Vou fazer minha leitura porque o Cláudio falou que se eu ler a Bíblia eu vou ser curado. Vou fazer minha leitura porque se eu não fizer o Gustavo vai me cobrar. Você está desperdiçando o seu tempo, meu querido. Faça a leitura com o seguinte entendimento. Jesus, eu não consigo entender, ainda que seja essa oração, eu não consigo entender o que está escrito, mas eu preciso te conhecer. E para te conhecer eu preciso ler aqueles que te conheceram. Porque eu te conhecer diretamente, talvez eu ainda não possa, não consiga. Talvez não seja esse o propósito que o Senhor colocou, mas eu vou me esforçar ao máximo para te conhecer, pelo menos por aqueles que escreveram algo sobre você. Pelo menos. E eu me peguei um dia de manhã orando exatamente assim: Jesus, eu não consegui ainda te conhecer de verdade. Porque a única forma de eu te conhecer é lendo o que aqueles que escreveram sobre você e que te conheceram, eles colocaram algo no papel e agora eu leio sobre isso. Então eu ainda estou vendo eles através de um escrito. E aí vem o Espírito Santo e fala: agora eu estou aqui. Agora eu estou falando com você. Agora a sua leitura não é o que Lucas escreveu. Esquece o médico. Porque na hora que o médico estava escrevendo, eu fiz ele chorar e escrever isso aqui porque era eu falando. E eu continuo reverberando desde o ano 60, quando ele escreveu isso do lado do Paulo. Imagina, Lucas nem viu Jesus. Paulo viu e se cegou. Ele não andou com Pedro, ele não estava. E ele escreveu. Isso vai reverberando as eras. E nos toca hoje à noite. E nos toca hoje à noite, Gustavo. Olha que delícia. Que delícia navegar isso, né? E eu caminho com Cristo desde os meus 4 anos de idade. E eu tenho uma memória muito vívida do momento em que numa noite quente, de uma lua grande, eu olhei para o céu e falei para mim mesmo, com 4 anos de idade: meus irmãos, eu sei que quem mente vai para o inferno. Então o que eu estou falando agora para vocês só pode ser verdade, porque eu conheço, eu sei que existe o inferno, eu acredito no inferno. Então, com 4 anos de idade, eu olhei para o céu e falei: Deus existe. E no meu coração se encheu de gratidão. Mas isso é o derramar do Espírito Santo. E você falou em línguas. Não estou falando de nada disso, estou falando da minha experiência e do meu primeiro contato de memória, minha memória mais antiga que eu tenho, do meu contato com Deus. E a minha comunicação, minha conversa, minha oração com Deus sempre foi essa. Passaram eras e eras, né, na minha vida. Eras é muito, né? Mas eu tenho quase 40 anos de idade, e cada momento da vida eu vou sentindo ali, vivendo, e alguns eu vivi menos com Jesus, mas eu posso dizer que hoje, com esse propósito de me tornar o maior especialista de Jesus da humanidade, isso me deixa radiante, a ponto de subir com o meu sócio. A gente foi caminhar um dia de manhã, a gente não tem tempo de conversar, subimos o Pico do Jaraguá, e aí eu comecei a conversar como eu estou falando com vocês agora aqui, falar de forma efusiva. Fui até o Éden, naveguei até Roma e fui contando a história da humanidade à luz da Bíblia, porque se a gente lê o Velho Testamento de forma histórica, nós vamos encontrar a história do mundo. E aí eu fui contando o Novo Testamento. Quando me vi, estava rodeado de pessoas conversando e perguntando e falando, e foi para mim natural, porque quando a gente começa a falar de Jesus, Jesus vem. Quando estamos reunidos, estamos falando dele, ele vem. E se ele vem, ele transforma, ele renova, ele cura. E às vezes ele cura no meio da palavra. Porque você pode ter sido tocado por algo agora que foi dito e a cura dele preencheu o ambiente.
E se isso não aconteceu, meu querido, não se sinta acuado, porque ele continua aqui. A nossa fé independente do que a gente sente ou do que o nosso cérebro faz, a nossa fé não muda. Senhor, eu sei que o Senhor é verdadeiro, eu sei que o Senhor está, e quando o Senhor está, tudo muda, e eu creio nisso independente do que o meu cérebro fica agora jogando de neurotoxinas ou neurotransmissores. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu acredito. Então, uma das coisas que eu espero que nessa minha fala de até 19 minutos aqui, eu tô cronometrando, tá, Gustavo? O Gustavo tá rachando os bicos aqui, falando assim, encontrei o Gustavo 2.0. Cara. De mesa, cara. Eu vou ficar a noite inteira, as mulheres vão ficar até com raiva, chamando nós pra embora. Você não faz ideia, quando eu te vi pregando a primeira vez lá na 7, meu irmão, eu falei, nossa, gente, isso aqui é do céu. É do céu. Mas assim, gente, para ter um kit correto de comunicação, eu me enveredei aqui na parte dos códigos, mas eu vou fechá-los para a gente manter a ideia principal, que eu acho que é o que Jesus quer que nós conversemos hoje aqui, que são essas construções da sabedoria e a leitura da Bíblia dentro desse viés para nós, por nós mesmos, encontrarmos essa verdade. Porque quando nós lemos a Bíblia com essa intenção de ouvir a Cristo, nós primeiro, a nossa leitura permite que o Espírito Santo fale conosco. Eu batendo o olho em Provérbios 29, entendendo o que é dicotomia, entendendo o princípio daquilo que é justo e daquilo que é ímpio, daquilo que é sábio e daquilo que é tolo, eu vou ser incentivado a seguir o caminho do sábio, mesmo que me cause dor. E vocês vão de concordar comigo que o caminho do sábio é um caminho difícil, porque o natural é o quê? É o meu cérebro querer o mais fácil, querer o meu desejo, querer aquilo que eu quero. E querer o que a gente quer, algumas vezes, é só, sei lá, o morango do amor, né, Gustavo? Todo mundo parece que quer o morango do amor agora, que é um negócio que todo mundo deseja, quer experimentar, quer ver como é, e aí cresce o desejo no coração, e você vai lá e aí eu fiz especial, né, comprei não comi, trouxe pra Dani pra ela experimentar primeiro, porque eu queria que ela experimentasse, depois eu comia, e aí ela ficou feliz, né, porque experimentou e tal, e é gostoso. A minha satisfação era ver ela feliz, mas a Dani também não liga pra essas coisas assim, ela tava feliz porque é gostoso, porque é doce, mas ela nem postou no Instagram nem nada. Pra ela essa parte toda pode deixar quieto. Eu fico super satisfeito porque esses pequenos momentos que eu vivo com a minha esposa, eu não preciso ficar compartilhando em lugar nenhum, é meu e dela, né? E aí é mais verdadeiro ainda, porque é meu e dela. Mas você não, gente, enfim, não vamos entrar em redes sociais, né? É verdadeiro. Por quê? Porque eu queria que aquilo acontecesse, que fosse sentido. E o caminho da sabedoria é o caminho de se privar da sua própria vontade. Qual que é o caminho para ser sábio e justo, para não ser tolo e ímpio? Você precisa ser senhor da sua mente, porque você tem livre-arbítrio, meu querido. Você escolhe, não, mas o Senhor me governa. Tá bom, e aí quando o pecado vem, você cai. Por quê? Porque você não controlou a sua própria mente. Ah, mas Cláudia, minha vontade é muito grande. Pois é, eu sei que a vontade é grande. Porque a carne, ela acaba se enfraquecendo. E como eu faço para fortalecer o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo está? O Espírito Santo está onde? Ele está no que você está assistindo, na sua televisão, na sua internet, no seu celular? Ele está nos livros que você está lendo na sua estante? Às vezes está. Eu tenho um livro aqui, eu coloquei ele ali, de um grande pregador que fala sobre os 5 princípios dos dons espirituais. Tem muito ali, mas eu olho vendo onde está Jesus aqui. Todo o conteúdo que eu vou entender pode ser de repente só um McDonald's, né? Você já conhece o conteúdo do McDonald's? Que é aquele que aquele que você se alimenta só pra se divertir. Tipo, eu vou no cinema e assisto Vingadores, né? Beleza, Marvel, né? Eu gostei muito do novo Super-Homem. Tem gente que detestou. Não, Super-Homem fraco. Fala, não, esse é McDonald's, né? Eu não deixo de ver essas coisas. Mas eu sei que é uma diversão que às vezes eu até encontro, às vezes eu pego pra falar com os jovens, né? Eu tô no grupo da galera do Jump, né? E os jovens, eles se comunicam por isso, né? Então, se eu consigo ver o Super-Homem e converto numa palavra para explicar Jesus através do que eles assistem... Diretamente. Exatamente, entendeu? Então, eu uso disso para fazer a comunicação. E eu uso para me divertir também, mas isso é McDonald's. Eu tenho que sentar e me alimentar daquilo que é profundo. Onde está Jesus? Jesus está na leitura da Bíblia.
Jesus está na oração que eu me dedico. Mas Jesus também está quando eu estendo a minha mão ao meu irmão. Jesus também está quando eu estou presente num asilo, quando eu estou presente num orfanato, tão somente ali para dar abraços e para restaurar corações, ainda que me doa. Porque quem visita sabe a dor que é estar ali diante de pessoas que uma gota de amor parece uma gota de água no deserto. Jesus está ali. Quem está fazendo a obra? Quem está falando de Jesus? Quem está se dedicando para colocar... Jesus está nessas coisas. Às vezes a gente espera um domingo... Eu gosto muito de fazer isso, tá? Não estou criticando não, mas a gente espera um domingo de manhã, 6 horas da manhã você levanta e fala: Senhor, a primeira hora do meu dia eu consagro ao Senhor. E eu estou colocando agora diante de ti. Não estou invalidando isso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas não levar Jesus para a reunião das 4 horas da tarde, cheio de empresários, quando você tem que segurar a sua raiva, e ao invés de você levar Jesus, você leva a sua raiva e dispensa sobre eles, é o caminho do tolo. Provérbios está deixando muito claro isso para a gente. Agora, sem a lente de Cristo, sem os óculos de Cristo, claro que isso é muito difícil. Isso é claro que é muito difícil. Não é, pastora? É a visão dele. A gente tem 2 modos, né, dentro de Provérbios 29. A gente tem o modo alinhado, que tem nele estabilidade, alegria e vida. E a gente tem o modo desalinhado, que é caos, sofrimento e destruição. E eu até acho que essa ordem, ela faz sentido. Porque estabilidade, alegria e vida, ela é uma sequência de coisas que, se você ler Provérbios, ali, inclusive, aqui a gente vai passar por todas as partes. Acho que toda a construção de Provérbios tem essa sequência. Mas estabilidade significa nós fazermos o que nós podemos fazer. O que quer dizer isso, Cláudio? Não faz sentido. Faz. Você pode arrumar sua cama de manhã? Pode. Vai vir um espírito maligno e segurar você e você não vai poder arrumar sua cama? Não, você pode. Você pode arrumar sua cama, você pode fazer o café para sua esposa, para os seus filhos, você pode organizar a sua agenda para ver como vai ser a sua semana, você pode se programar para fazer a leitura de um capítulo na Bíblia todo dia. Ah, mas eu não sinto nada. Mas não é para sentir, meu querido, é pela disciplina, é pelo compromisso, é pela microvitória que você gera na sua vida, e quando você realiza, você fala: eu fiz, eu consegui. Nós somos grandes idealizadores, é muito natural que nós sonhemos, mas Deus tem chamado pessoas para serem fazedores. Idealizadores é ótimo, sonhar é maravilhoso, ter ideia, incentivar as pessoas, isso é lindo, mas Jesus tem nos chamado para sermos fazedores nesse tempo, porque se nós somos só idealizadores, a ideia desse mundo vai nos tragar. Quem faz não para, quem faz entrega. E aí por isso que eu coloco essa questão da estabilidade, porque a estabilidade é o que te dá plataforma para você encontrar a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não me dá alegria, Senhor. Não é me dá... Senhor, me faz feliz. Tá errado. Tá errado, meu querido. A alegria do Senhor é dele, a alegria. É a nossa força. Fazer Deus feliz. Deus feliz é que me torna forte. Tem nada a ver você feliz. Não, mas Jesus me faz feliz. Amém, pela paz que Ele nos dá, que excede todo o entendimento, no meio da batalha. Mas no Senhor, a alegria é dele. Ele me dá força. Estabilidade tem a ver com o quanto você tem de disciplina. E nem de vontade, tá? Porque de vontade é diferente. Vontade é dopamina. Vontade é você ter senso de recompensa. Senso de recompensa quer dizer que tem alguma troca, algum trade-off, né? A gente fala no meio corporativo, né? E aí, se você quer troca, começa a não fazer sentido, né? Que nem o morango do amor lá, ele é doce, é gostoso, é uma delícia. Qual que é a troca? Caloria, açúcar pra caramba no sangue. Tem uma troca acontecendo ali, né? Então, o modo alinhado que Provérbios traz pra gente, nessa dicotomia do alinhado e do desalinhado, estabilidade, alegria, vida. E no desalinhado, caos, bagunça, entropia, que vai lhe causar sofrimento, letargia, agito, e a gente não vê mais a vida passar, as horas agora voam, a gente parece que não fez nada, meu dia já passou e eu não vi o dia passando. Por quê? Porque eu estou no modo sofrimento, o caos me tomou, eu agora sofro, esse sofrimento provoca doenças psicossomáticas,
provoca uma exacerbação no nosso tálamo, que é o centro, o gerente de controle do cérebro. Todos os sentidos ficam desconfigurados e as pessoas sentem o TDAH. TDAH é a desconfiguração que a gente tem do gestor do cérebro, que chama tálamo. Esse cara, por ele, passa todos os sentidos que a gente tem. Você tá me ouvindo agora? Tá batendo no seu tálamo, ele joga no bulbo olfativo. Você tá conseguindo me ver? Vem pro olfativo, bate no fundo da cabeça. E aí você consegue me ver. E quer ver uma coisa mais incrível? Você me vê primeiro que o seu cérebro consegue notar. Estranho falar, né? Seu olho consegue notar porque a luz entra primeiro no olho, depois vai pro cérebro. Sabe que eu tenho uma experiência maravilhosa que assim, as pessoas elas ficam com medo de algo antes mesmo de sentir e vê-las. Por quê? Porque ela primeiro vê, isso passa pelo cérebro, o medo ativa, nem veio para a visão. Sabe aquela sensação de medo que você tem de algo que você nem viu? Você nem notou, mas você está com medo? Pois é, porque a luz bateu primeiro, antes de chegar na compreensão. Olha como o cérebro da gente é complexo. Olha como a mentalidade que nós temos, ela só pode ser divina. E aí a gente tenta sarar as nossas doenças só com psicólogo e só com psiquiatra. Tem que ir, tem que fazer terapia sim, tem que ter psiquiatra sim, porque hoje o mundo está agitado de uma forma não natural. Nós vivemos uma vida artificial e digital. Olha como nós estamos nos comunicando agora. Entendeu, Gustavo? O fato de vocês estarem me ouvindo agora aqui já está gerando um negócio chamado estresse de tela, porque você não está me vendo. Você está vendo uma imagem projetada digital. Eu posso vir aqui e colocar um chapeuzinho digital agora em mim, você vai ver um chapeuzinho, mas essa imagem ela é puramente digital. Se eu fizer isso aqui, ó, e começar a falar, vai ser terrível. Porque só o seu ouvido vai ser incentivado e aí vai provocar mais estresse de tela ainda. Você agora só ouvindo minha voz, olhando para a tela, provavelmente você está se vendo e falando por que ele está fazendo isso? Para você saber a complexidade que o nosso cérebro tem. Estresse de tela é isso. E quem trabalha hoje, trabalha no online, trabalha no digital, trabalha com computador. Gente, nosso cérebro não está pronto para viver a era que a gente está puxando agora. E aí inventaram um negócio chamado inteligência artificial agora, que só vai acelerar ainda mais o estresse que a gente tem. Onde nós estamos? Pessoas também. Exato, cara. A gente está prolongando e aumentando o tempo de sofrimento e cadeia das pessoas. E a gente ainda está chamando isso de trabalho. Não estou falando que a gente tem que deixar de trabalhar. Só estou falando que ninguém está falando sobre o revés que isso causa. Isso porque a gente está entrando no caos. E por que eu entrei no caos? Porque eu não estou com a lente de Cristo. Eu não estou com a visão de Cristo para ter o discernimento de onde eu estou envolvido. E aí a última parte é a destruição. A destruição, nossa, mas ele perdeu o juízo, a família se desfez, o problema aconteceu sim, porque depois desse caos é a destruição que vem na sequência. Mas a gente tem um remédio. A gente tem um remédio poderosíssimo, gente. E eu não vou entrar no detalhe de cada um, Gustavo, eu vou só passar por cima mesmo, mas eu já mostrei para vocês a profundidade que tem aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, porque de verdade a minha intenção aqui é estimulá-los a ler Provérbios 29, 3, 4, 10, 20 vezes, até que o Espírito Santo fale sobre tudo que tem escondido aqui. E de verdade, se vocês quiserem, meus irmãos, eu estou disponível para destrinchar cada caixinha que o Espírito Santo trouxe para a gente aqui. Mas só para a gente já fechar dentro dessa grande construção que a gente tem em Provérbios, a gente vai encontrar 4 partes, 4 grandes distinções, que graças a Deus são diferentes da sua, Gustavo, que a palavra de Deus se renova, e tem tanto segredo nela que eu vi partes e você viu outras, e elas são complementares, entendeu? Isso aqui é maravilhoso, meu irmão, isso aqui é divino, entendeu? E Deus, ele se revela nesses pequenos traços, nessas assinaturas. Gente, tem uma coisa que na ciência que eu acho maravilhosa. Imagina um cientista chegar e falar, existe o número de Deus. Um cientista, o cara que não acredita, o cara que, às vezes, esse geralmente é agnóstico, para falar o número de Deus ele é agnóstico, né? Ele fala, sim, é número de Deus. E aí você pergunta, por que é número de Deus? Porque eu vejo essa sequência na abertura da rosa, eu vejo no caracol, eu vejo nos cristais de gelo, eu vejo na formação do nosso DNA, eu vejo na formação dos planetas. Vocês sabiam que a sequência de Fibonacci, aquela que vai fazendo 1, 2, não lembro direito, 1, 2, 3, 5, eu não lembro agora direitinho, ela vai formando uma espiral, né?
E essa sequência matemática, ela é a assinatura de Deus em toda a criação. Vocês olham para a Via Láctea se move como Fibonacci percebeu. Ele não inventou, ele colocou o nome dele porque ele percebeu. Quando ele notou isso, aí ele viu o caracol. Nossa, o caracol nasce assim. Nossa, a estrela nasce assim. E todos os exemplos que a gente tem, tudo tem a sequência de Fibonacci. Sabe o que é essa assinatura? Os cientistas chamam de número de Deus. Ou alguns, né, que os ateus chamam de número dourado, né, para não colocar Deus no meio. Mas os agnósticos já falam o número de Deus, e o cristão fala é de Deus mesmo. o cientista cristão como eu vai falar é de Deus mesmo. E aí o neurocientista vai falar o seguinte: sabe como o cérebro da gente é? O cérebro da gente é assim, ó, é uma semente. Quando você tem 3 meses de vida, você passa a ver. A semente tem uma viradinha aqui, ó, começou a frutificar, você passa a ver. 1 ano, você passa a andar. É o córtex de modo motor, tá aqui em cima. Então, primeiro você vê, depois você anda. Com 25 anos, você passa a ter juízo, córtex pré-frontal. Esse aqui é a nossa batalha, 25 anos, gente. E agora com a sociedade que a gente tem, a gente tá ouvindo falar da adolescência tardia, que já empurra para os 30, 35, e há quem diga que tem pessoas de 50 anos, eu conheço, que não tem menor juízo, arrisca a vida, nunca se ajustou. Tem tudo isso, porque a humanidade é muito grande e muitos se afastam de Cristo, e isso faz a gente ficar distante mesmo. Mas vocês conseguiram notar que o cérebro, então, ele amadurece igual essa espiral? Porque na nossa mente também tem a assinatura de Cristo. Deus também está na construção da sua criação e deixando a assinatura clara de que é Ele cuidando de todas as coisas. Eu posso dar inúmeros exemplos científicos aqui para vocês, mas eu vou me ater aqui ao que a gente tem de compromisso. E essas grandes partes de Provérbios 29, que eu quero incentivá-los a, por conta própria, orando com o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo me revela o segredo de cada versículo, porque em cada um deles tem um segredo. A gente vai ver 4 grandes partes. A primeira parte, que vai estar lá nos versículos 1, 15, 17 e 19, ele vai puxar o tema de disciplina, aprendizagem e neuroplasticidade. Disciplina, não vou explicar porque a gente já viu bastante. Aprendizagem também tem muito ensino, mas eu não vou. Mas neuroplasticidade, que é talvez algo novo para alguns, eu quero colocar algo aqui. O seu cérebro, ele se transforma durante a vida toda. Não importa quantos livros você leia ou deixe de ler, seu cérebro está sempre em transformação. Lembra que eu falei, com 25 anos começa a ter o juízo ativado do córtex pré-frontal? Pois é, então a neuroplasticidade é a nossa capacidade de mudar e renovar a nossa mente. Mas eu tenho TDAH e eu deixo as lâmpadas da casa acesa e meu hiperfoco me atrapalha porque eu fico em hiperfoco no Instagram. Tudo isso pode ser mudado, meu querido. E aí tem a ciência que te ajuda e tem Cristo que te ajuda numa leitura da Bíblia. Sabe como você pode, com neuroplasticidade, resolver doenças psicossomáticas? Leia a Bíblia de forma intencional. Eu não consigo me concentrar, eu não vou falar receita, porque eu não posso receitar nada, mas eu indico aos meus clientes, leia a Bíblia de forma intencional. Queira entender a semântica de cada palavra contida no versículo que você está lendo. E a pessoa olha para mim e fala, cara, mas é impossível, não vou... Pois é, no primeiro dia é impossível, no segundo dia você pegou uma palavra, no terceiro dia você já tem uma frase, no quarto dia você já está recitando, estou crucificado com Cristo e não mais vivo, Cristo vive em mim, a vida que vivo agora na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Porque você vai encontrar versículos que são como palavras que você pode tatuar na sua testa, de tão verdade que é sobre você. Não é um processo... neuroplasticidade requer continuidade, requer decisão. Constância. Exato, constância. Neuroplasticidade, para mim, é representação do amor. O amor é constância, o amor é decisão, o amor é sacrifício. Se o meu amor não tem nada a ver com emoção, você é jovem que está ouvindo isso que eu estou falando agora, não tem nada a ver sobre como você se sente, tem a ver sobre o que você faz com o que você sente, tem a ver como você reage às coisas que estão no mundo. Neuroplasticidade é a mesma coisa. Se você determina na sua vida que você vai acordar todo dia às 7 horas da manhã, meu querido, acorde às 7 horas da manhã. Se você colocou o compromisso de levar para sua casa
todas as terças-feiras a feira para você ajudar a sua esposa, faça isso. Faça pequenos compromissos que demonstrem amor. Mas não faça isso na intenção de troca. Faz isso só para agradar e para falar para sua esposa que você está querendo ser um marido melhor, para mostrar como é o amor de Cristo para a igreja. Porque a sua esposa vai ver o amor de Cristo através de você. Você casou com ela e você é o sacerdote que tem que mostrar o amor. Estou colocando aqui um exemplo do nosso dia a dia para vocês pensarem quais outros exemplos eu tenho que fazer para ser disciplinado e mostrar qual é o amor de Jesus sobre a vida das pessoas. Porque falar de Jesus sem viver Jesus, desculpa, meu irmão, você tá pregando ao contrário. Porque as pessoas vão ver como é a sua vida e vão falar, se Jesus é assim, então beleza, vou para outro lado, vou para Buda, vou para Allan Kardec, vou procurar lá na galera da Umbanda, vou ver outra coisa, porque esse Jesus que você falou, para mim, é muito melhor a galera do Centro Espírita que vai lá ajudar o orfanato. E quer saber a verdade? Talvez seja melhor, porque o Cristo que você está mostrando não é verdadeiro, você só tem palavra, você não tem realmente Cristo no coração. Verdade. A prática, né, Cláudio? A prática da palavra traz essa transformação, Exato. né? Quando a gente coloca em prática o amor, a atitude, né, que revela que verdadeiramente somos de Cristo. Exato. Né? As nossas atitudes, a mudança de comportamento, de pensamento. Exato. Glória a Deus. Exatamente. Na parte B, a gente vai ver governança, justiça e cérebro social. Governança, ela tem a ver mais do que o fato de implantar governo. Tem o fato de alinhar aquilo que é necessário para que quem está ao nosso redor se alinhe ao que deve ser feito. Isso tem a ver com a verdade. Quando nós levamos Jesus, né, pastora Cássia, a gente implanta a verdade. E, meus irmãos, a verdade liberta. Quando você chega num lugar e você fala aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é limpo, as pessoas elas não têm argumentos para falar algo contra, as pessoas não conseguem contrabalancear, Gustavo. É uma maravilha falar de Jesus, porque Jesus não tem falhas, não tem erros, não tem nenhum buraco. Por mais que às vezes venha um cientista e fala, não, mas ele teve caso com a Maria Madalena, me prova, me mostra o que você tem, cara. Se você tiver uma prova, beleza, me traz ela e eu mudo a minha compreensão. Se você tiver um artigo arqueológico que você... Aí o cara vai procurar e começa a cavucar e a pesquisa dele faz ele se converter, porque ele não encontra. Quem vai tentar refutar Jesus e começa a estudar Jesus, se converte e passa a pregar a palavra de Jesus. Porque ele é a verdade, ele alinha todas as coisas. Meu querido, de verdade que a governança e a justiça te habilite a ter um cérebro social tão poderoso que as pessoas elas sejam impelidas a te seguir. Que elas sejam impelidas a andar contigo. Que elas falem, fala comigo, deixa eu ligar para você, me dá uma palavra de verdade, me dá uma luz. Porque quando você fala, eu tenho uma palavra para curar minha família. Quando você fala, eu tenho uma verdade que transforma a realidade do meu trabalho e das pessoas que me cercam. Que nós tenhamos um cérebro social tão poderoso que a gente comece a ver as coisas e fala, nossa Jesus, então era isso que eram as coisas maiores que o Senhor falou. E de uma conversa franca com Jesus, meus irmãos, não de uma oração. A gente pode ter orações eclesiásticas efusivas, poderosas, em púlpitos altos. Eu não estou falando que não tem que ter essas coisas, não. Eu acho lindo. Até porque quando a gente faz como uma igreja, eu conheço algumas igrejas grandes, né, que elas fazem com aquele show de luzes e fumaça e coisa linda. Eu acho o show do mundo bonito quando eles mostram no Allianz Parque. Como que não vou fazer bonito num templo gigante e tal, que eu estou fazendo pro meu Deus? Imagina Davi rodeado de gente e dançando com um paninho na frente, totalmente feliz e não ligando pra nada. E aí vem Mical e fala, mas é uma vergonha você fazer isso. Não, eu tô adorando meu Deus do meu jeito, com tudo que eu tenho, com toda a minha força, com tudo que me resta, com toda a energia que eu tenho, porque é isso que eu quero demonstrar. Não é? falar de Jesus me deixa efusivo, gente. Desculpa se eu estiver deixando alguém nervoso e falando rápido, Gustavo. E aí, na parte 3, né, no tema C, a gente vai encontrar regulação emocional e o diálogo pré-frontal límbico. Isso é divino, gente. Regulação emocional, eu vou tentar simplificar como a sua leitura e entendimento daquilo que você está sentindo agora. Não sei o que você está sentindo agora, mas você sabe o que você está sentindo agora?
Você consegue olhar para si próprio e falar qual é o sentimento que eu tenho? Eu estou me sentindo em paz? Eu estou sentindo desafiado? Eu estou curioso? Para de falar logo que eu quero pegar Provérbios 29 para ler. O que você está sentindo, meu querido? E eu gosto muito de trazer esse entendimento de que toda emoção sentida... a gente tem aquelas 5 principais lá do Divertidamente, que a gente gosta de falar bastante delas, mas são mais de 20 emoções na sua conjuntura, e elas se misturam fazendo um espectro de emoções, que só isso dá uma palavra de 5 horas, então eu vou me ater só a esse simples exemplo, que é: para que serve essa emoção que você está sentindo agora? Porque só sentir a emoção e deixar ela te guiar é pouco, você precisa racionalizar e trazer por que eu estou sentindo isso. E aí, quando eu falo de regulação emocional, eu falo de raiva. De raiva? Mas pera, cara, como assim raiva? Meu Deus do céu, raiva é um sentimento ruim. Não existe sentimento ruim e sentimento bom, meu querido. A raiva, ela é reconstrutora de valores. A raiva que te dá potência diante de algo que você acha injusto para você reconfigurar e colocar. Só que o problema é que a nossa justiça é falha. E aí eu uso raiva contra o meu filho que estava tentando aprender algo, eu errei. Se eu uso raiva... Na verdade, não existe emoção negativa nem positiva. Exato, Gustavo. A gente acha, porque a gente é despotencializado. Elas te impulsionam ou te destroem. Exato. Eu vou trazer, se vocês me dão licença, só um filósofo aqui, que é Baruch Spinoza, que ele vai trazer o conceito de potência de agir, que eu acho muito legal de explicar, porque potência de agir é potência. Sou potencializado ou despotencializado, entendeu? Então, aqui é mais fácil de discernir. Então, a tristeza, ela é mais despotencializante, mas ela abre o meu peito para eu pedir uma ajuda, para o meu social ficar mais aceitável e eu chegar numa live como hoje aqui e pedir uma oração. Por quê? Porque eu tô triste, que eu preciso de ajuda, porque eu tô levantando a mão. E aí a gente que é mais efusivo, é claro, e eu tenho certeza que Jesus vai curar, que vai transformar, que vai fazer, porque ele faz na minha vida. Se ele faz para mim, ele vai fazer para você. Eu conheço o amor dele, ele é assim, ele faz desse jeito. Então, toda emoção tem o seu sentido. A raiva, ela vai ser reconstrutora. Imagina, tô diante do templo do meu pai e enchem de venda de animais ali que nem... Eu vou destruir tudo. Eu vou pegar e vou arrebentar e vou pegar chicote se precisar e vou arrebentar todas as pessoas. Tô falando de Jesus na frente do templo. Vou reconstruir o valor, mas eu vou reconstruir o valor de Cristo. Vou reconstruir o valor da eternidade. Vou reconstruir o valor que o Pai mostrou para Jesus e através disso eu vou reconstruir esse valor. E aí, não dá tempo de explicar tudo que tem dentro do diálogo frontal límbico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, só para explicar um pouquinho sobre a mente, nós temos uma área gestora de emoções no nosso cérebro e essa área tem um pedacinho embaixo dela que a gente chama de amígdala. Não é do pescoço, é da cabeça. E a amígdala, eu vou simplificar muito falando que ela é o centro do nosso desejo. Né? Todos os desejos estão na amígdala e o córtex pré-frontal é o grande decisor. Então eu racionalizo no córtex pré-frontal e medio a minha vontade e o meu desejo que eclode na amígdala. Que é um bom exemplo de como isso funciona? Adolescente. Todos nós já fomos, né? Não sei se tem algum adolescente aqui na live com a gente, mas né, é fácil de perceber. Vou dar um exemplo. A música na adolescência, ela vai gravar para a vida toda. Você provavelmente tem uma música que na sua adolescência foi... Nossa, quando eu escuto... Algumas músicas são do velho homem, então a gente não escuta mais, que eu não quero mais essa emoção na minha vida. Mas eu tenho algumas que os meus sobrinhos às vezes... Nossa, tio, mas essa música é tão estranha, né? E eu não vejo ela como estranha, porque ela tocou no momento da minha vida que ela foi importante e eu carrego ela a minha vida toda. E aí eu chego na minha vida adulta e a música não tem mais o mesmo gosto, né? A comida não tem mais o mesmo gosto. Claro que não, porque agora você tem o córtex pré-frontal mediando sua vida. Na adolescência a gente não tem. Na adolescência o nosso gestor emocional está desligado, ele ainda não está totalmente funcional, ele está sendo treinado. Então o adolescente é guiado pela amígdala, pela recompensa. Um adolescente nunca vai entender a frase de uma mãe: você não entende o que eu estou sentindo. Não mesmo. O adolescente não, por mais duro que seja a gente ouvir isso, o adolescente não tem a menor ideia. Ele vai olhar assim: pô, minha mãe está triste. Quando ela está triste, ela não faz as coisas que eu quero. É um ser egoísta, mas é um ser egoísta porque o cérebro não está pronto. E aí é um chamado para os pais, que é: você é o cérebro do seu filho, você é o córtex pré-frontal dessa criança, você é o córtex pré-frontal do jovem,
Nós adultos somos o córtex pré-frontal da juventude, guiando eles nas decisões mais ajuizadas, porque a força que está contida neles está contida nesse desejo dentro da amígdala. Agora imaginem comigo uma pessoa que consegue controlar o gestor e a vontade, o desejo e o planejamento. Jesus ensinou isso em todo momento. Jesus era o grande gestor da mente. Quando a gente olha um profeta falando e revelando a vida das pessoas, nada mais é do que uma pessoa que conseguiu controlar essa regulação madura. Porque percebeu os padrões, porque entendeu como funciona. E de verdade, gente, todo julgamento que nós fazemos por nós mesmos é igual ler a Bíblia sem a lente de Cristo. Agora, tudo que eu tenho diante da lente de Cristo, e Jesus me revela, e eu falo para alguém, isso transforma a vida de alguém, vão te chamar de profeta. Mas você está só sendo instrumento na mão de Deus para revelar para a vida das pessoas o destino que ela tem que ter. E eu desejo muito que todos vocês que estão aqui tenham essa visão de como eu posso ajudar o próximo que está diante de mim agora com uma palavra de verdade, uma palavra de destino. Essa regulação de palavra difícil, né? Pré-frontal límbico, nada mais é do que a regulação das minhas vontades, todas elas debaixo da vontade de Deus. E não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós chegamos nesse ponto, a vida se transforma, é um patamar para todo cristão. Quando as minhas vontades estão subjugadas debaixo da vontade de Deus, tudo é lucro. A perda é lucro. Se eu sou curado, ok. Se eu não sou curado, amém. Eu vou com dor mesmo, eu vou me contorcendo mesmo. Não ligo, porque é perda. Não me importa a minha vontade. Importa que eu faça a vontade daquele que me criou. Importa que eu faça a vontade daquele que me restaurou, que me salvou. Isso é muito mais importante para mim. E aí o meu trabalho diminui, meu estudo diminui, meus problemas diminuem, porque eu tô nele. E aí eu começo a realizar as coisas. E aí quando eu começo a realizar as coisas, é o reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas são acrescentadas, mas eu dispenso todas elas. E aí eu consigo orar. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar, que eu possa deixar de lado, porque para mim eu considero tudo como perda, porque eu encontrei alguém mais precioso do que todas as coisas. Isso é lindo. É sobre isso, né, pastora? Glória a Deus, meu Deus, coisa linda, Senhor. Glória a Deus. E para a gente seguir para a parte final, meus queridos, a gente vai falar sobre a autopercepção, o orgulho e a ameaça social. E a gente vai ver ali alguns trechos, né, no versículo 23, que vai falar sobre o orgulho e a humildade, que o código da humildade a gente obtém a honra. A honra não vem das coisas que eu falo. Meus queridos, se eu estiver falando algo aqui e o que eu estou falando não é de Jesus, tudo pode ser jogado fora. Eu não quero aparecer, eu não quero ser aquele que, nossa, como ele fala. E por favor, quando vocês forem falar sobre o que vocês ouviram aqui, não digam que foi o Cláudio, digam que foi Jesus. Não precisa nem citar o meu nome, de verdade, porque que eu morra com o meu nome, que Cristo prevaleça em tudo. Jesus falou lá, mas Jesus usou, alguém usou, mas ele não quer que eu fale o nome dele. Porque... Meu esposo está falando assim que nós dois foi separado da maternidade. Meu querido, quando o Espírito Santo traz um propósito... São Caetano do Sul, e eu não fiz, todo mundo fez pitch, uma apresentação de pitch. E aí a Gislene passou por mim por último e falou: você não vai fazer seu pitch? Aí eu falei para ela assim: Gislene, você me perdoa, mas eu não vou fazer pitch, vou explicar só lá no altar. Porque eu queria pregar, né? Sim. É um BNI cristão, CRI, só que é da Lagoinha, eles colocaram o nome de CRI. Então é um BNI cristão, é um encontro de negócios de empresários cristãos. Quando eu subi em cima do altar, eu falei assim: gente, eu só vou falar meu nome porque não tem como eu chegar a apresentar e falar meu nome. Mas acho que é a única coisa que tem que se limitar. Gustavo Coelho, mas eu não posso pegar aquilo que Deus inspirou homens a fazer, a escrever, que é a Bíblia, ser inspirado pelo Espírito Santo e tomar glória para mim e querer vender alguma coisa. O altar ele libera, não retém. Eu não tenho coragem de fazer um pitch num ambiente profético, fazer um pitch de venda num ambiente onde está sendo pregada a palavra. Exato. Meu nome é Gustavo Coelho, mas eu não quero que vocês foquem em quem eu sou, o que eu faço, eu quero que vocês foquem em Jesus. Exato. É o nome dele que é conhecido. Meu cartão, depois eu vou te mostrar lá na igreja. Primeiro você já viu esse cartão meu. Meu cartão meu, quando eu apresento, está escrito assim: se Jesus te tocar, você jamais será o mesmo. Não tem meu nome. Então.
Que bênção, que bênção. Deus. E o Espírito Santo, ele... É sobre ele, não é sobre nós. Exato, né? exato. E assim, o Espírito Santo, quando ele fala sobre esses códigos divinos, né? Ele, para nós aqui, que esse é um grupo mais exclusivo, meus irmãos, de verdade, porque se você está entendendo o que está sendo falado aqui, e assim, e entendendo de verdade, você vai conseguir colocar amor nas minhas palavras agora. Nós não vamos manipular ninguém, nós vamos inspirar pessoas. O nome de Jesus, ele vai ser propagado a tal ponto, e as palavras serão tão profundas, que as pessoas terão certeza que nós não estamos fazendo algo humano. É tão incrível e poderoso que as pessoas vão olhar e falar, não é possível que um homem consiga fazer isso. E não é mesmo, porque é Jesus e é o Espírito Santo fazendo. Tem que ser tão incrível, tão excelente, tão bem colocado, que é impossível que um homem consiga chegar num nível desse. E amém, não é possível mesmo para o homem, é possível para Jesus, através do Espírito Santo. Verdade. Essa parte do fundamento exegético que a gente tem, né, da obtenção de honra através da humildade, essa honra, a honra dos homens é fumaça. Esse tempo que a gente vive aqui não serve de nada. Agora, quando eu sou honrado no reino, quando eu sou reconhecido no reino, quando a gente entra, os demônios eles ficam com medo e eles saem porque a presença de Jesus que está em nós, ela se revela. Meu querido, já entrei em reuniões já executivas que os executivos se contorciam na mesa, de não aguento ficar nesse ambiente com esse cara. E eles, né, só revelam aquilo que tem atrás, né? Eu não suporto, esse cara é insuportável, não dá pra ficar perto dele, eu só tô rindo. Por exemplo, quando eu olho para um camarada, se eu olhar para um camarada e falar, esse cara vai dar problema, eu tenho certeza que vai dar problema. Exato, cara. Muitas vezes lá na empresa eu falei, esse cara aí é cara de pescoço, eu uso essa palavra. Exatamente. E é desse jeito, Gustavo, que as trevas não resistem à luz, não tem como. E assim, de verdade, meus irmãos, assim, lendo a palavra, né, a profundidade dela, a gente sabe que assim, não é acepção de pessoas, é decisão. Decida a luz. Mas se você não escolher a luz, existe 3 páginas para uma página de bênção. Uma página de bênção tem 3 páginas de maldição. Escolha, decida. Né? Isso aqui pra gente é totalmente claro. O temor do homem leva às armadilhas, confiança no Senhor, a segurança. Acabou, não preciso explicar nada. Enquanto eu estou regrado no temor ao homem, as coisas da terra, o meu olhar para cá, eu perdi. Mas se eu olhei para o Senhor, todas as outras coisas estão resolvidas. A opinião humana é armadilha, a confiança em Deus é antídoto. Enquanto eu confio no homem, eu vou ladeira abaixo, eu preciso fazer um negócio, deixa eu me aconselhar com esse super empresário, Se aconselha com o Espírito Santo também, meu querido. Vai lá de manhã, fala com ele primeiro, coloca ele em primeiro lugar. Tô falando que o conselho dos mais sábios tem que ser desconsiderado, não, mas às vezes a gente só ouve eles. Não vai para o Espírito Santo colocar, Senhor, essa decisão, esse negócio, esse projeto. Vai fazendo. E o Espírito Santo está colocando no seu coração, não coloca essa pessoa no negócio, você vai lá e coloca. Pois é, o antídoto da preocupação e das armadilhas humanas que nós caímos está no Senhor, na palavra dele. E, assim, eu não vou entrar mais nas neurociências, porque acho que de tudo que a gente falou aqui, meus queridos, de verdade, acho que o Espírito Santo conseguiu trazer para todos nós essa profundidade. Se eu posso só colocar mais uma coisa, Gustavo, primeiro, falar mais do que 20 minutos faz o cérebro dos ouvintes desligarem. Então, se vocês estão ouvindo o que eu estou falando há 58 minutos que deu agora, significa que vocês já não estão ouvindo mais, de fato, o Cláudio falando, é o Espírito Santo falando sobre os nossos corações. Porque, humanamente, é 20 minutos. E eu posso provar, não sei se vocês já viram os TED, né, que são aquelas palestras técnicas. Ela é 15 minutos, 20 no máximo, porque é o que o ser humano suporta de atenção. Depois disso, vem vem mas os tempos de hoje tem muita dinâmica. Exatamente. Sabe por que dá sono? Porque vai uma neurotoxina no cérebro falando, para um pouquinho e vai descansar. O sono é isso. E é de verdade, para um pouquinho e vai descansar, vai olhar para algo verde, vai olhar para o horizonte, vai olhar para o céu, vai fazer sua oração para desconectar a tua atenção agora e deixar o Espírito Santo falar. Tem orações às vezes que eu começo e que eu não termino.
Porque eu começo orando, o Senhor começa a falar e eu me calo. Quantas vezes na igreja, às vezes começa o Senhor a falar, eu gosto de cantar, eu sou ministro de louvor, começo a adorar, e quando eu canto, eu não ligo para a altura da minha voz. E graças a Deus que boa parte dos momentos em que eu não estou no altar, eu estou ali regozijando, né, no louvor, ali sentado no meu banco, eu me ajoelho e não consigo nem mais cantar, porque o Espírito Santo que começa a falar e eu acho que é Ele mesmo que tem que dizer. Então, se você me ouviu e me entendeu até aqui, glória a Deus, porque não sou mais eu mesmo que estou falando, e eu fico muito feliz com isso. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Amém, amém. Glória a Deus. O pessoal quer comentar alguma coisa aí, aproveitar essa aula aí com o nosso amigo nos deu. Cara, nós dois, se minha mãe me contasse que tomaram pela maternidade, eu ia acreditar, porque não tem cabelo. Glória a Deus. Deixa a barba crescer que a gente vai ficar mais parecido. Ó. Aqui, ó. Você colocou 4 colunas para Provérbios 19. Olha aí, aqui, ó. Mostra. Sabe que dá pra fazer split share para mostrar as duas telas ao mesmo tempo? Tem como mostrar as duas telas ao mesmo tempo. Eu só coloquei isso, não vou deixar. E olha só pra você ver, geralmente, mesmo que tem convidado, eu coloco alguma coisa. A pastora Cássia, que tá desde o início comigo, ela sabe disso. Eu nunca fiquei uma live sem colocar nada. Glória a Deus. Olha aqui, eu falei assim, não, cara, mas o Espírito Santo parece que ele confia, não vou colocar nada, porque eu sei que ele vai colocar tudo que precisa. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus é bom. O amor de Deus é tremendo. Amém. Deus é isso, cara. Ele coloca as pessoas certas, você vai te conectando com as pessoas certas. Então, por exemplo, Deus sempre coloca. A gente acha que. O pessoal acha assim, não, quando você está muito próximo de Deus, Deus te passa a mão na cabeça. Não, Deus não passa a mão na cabeça, não. Quanto mais unção Deus derrama, mais responsabilidade, mais Ele te cobra para isso. Porque você vai se colocando em posição de liderança, você vai estando em evidência, e aí, qualquer deslize que você der, as pessoas já vão te apontar. A responsabilidade é muito maior. Então, Deus vai colocando pessoas do seu lado, porque a palavra de Deus no próprio Provérbios fala assim, ó, quando você tem muitos conselheiros, seus planos vão bem. Então, Deus ele vai levantando uma pessoa em cada área de influência da sociedade para colocar do seu lado. Por exemplo, na área da família aí, por exemplo, eu tenho o Pimenta aí, que já amassou mais que pastel de feira lá na casa dele. Nós amassadinha. Hoje eu tomei uma amassada lá na empresa. Um camarada encontrado lá. E foi assim, foi uma flecha lançada assim que atravessou a alma e o espírito, que eu fiquei até desnorteado, apanhei de correia. Falei, meu Deus do céu. Por mais que a gente tenha sabedoria, às vezes a pessoa na simplicidade, né, dando alguns exemplos, cara, na hora assim, eu fiquei bobo, falei, meu Deus, Deus é tremendo mesmo. E Deus vai colocando essas pessoas para poder te alinhar, te ajustar e te mostrar algumas coisas. Querendo ou não, o dia a dia, às vezes, é muito dinâmico, muito corrido. Aí você vai, muito estresse, muito desgaste, muita informação. Então, você vê realmente o cuidado de Deus, porque quando você imagina daquilo que você precisa, Deus ele vai muito mais além. Você só vai observando no meio do processo. Por isso que todas as vezes quando eu vou orar, eu faço um agradecimento, por quê? Porque por mais que eu ache que algo vai fazer bem para mim, Deus ele pensa muito mais além, ele faz muito mais além daquilo. E às vezes você vai viver uma situação que Deus vai te blindar e te preservar, que você nem imaginava e Deus já preparou aquela situação para te blindar e para te preservar de uma dor, de um processo, de uma situação. Sim. Por isso que a gente tem que aceitar a repreensão, por isso que a gente tem que andar do lado de pessoas. Eu falo uma coisa que eu não sei se vocês concordam aí, principalmente quem é empresário aí, que é o Pimenta, está aí junto com a gente também. Eu tenho uma frase que é o seguinte: a unanimidade ela é burra. Se eu estiver num lugar onde todo mundo concorda com tudo que eu falo, tem alguma coisa errada. Concorda que eu estou errado ou estou certo ou errado, Cláudio? Olha, invocando a adversalidade, que é o tema que você colocou agora aqui, podemos discutir as controvérsias. Eu tenho que estar num lugar onde as pessoas vão discordar de mim, me dar um ponto de vista. Exato. Cada um dá um ponto de vista. Porque eu sei que nem todo mundo vai ser o dono da razão, vai ser o dono da verdade. Exato. Então, a gente precisa, por isso que a gente está sempre trazendo pessoas para poder estar falando na live, porque a gente sabe da importância disso, cada um trazer seu ponto de vista, cada um tem uma revelação, cada um tem um testemunho de fé,
tem algo para poder compartilhar, cada um carrega alguma coisa que às vezes vai impactar na sua vida para te gerar uma mudança profunda. Igual, por exemplo, aquele culto lá de segunda-feira lá que foi tremendo, minha esposa assistiu ele de novo, porque realmente foi... Quem entendeu... Eu estava conversando com o pastor Vinícius, ele esteve lá na minha empresa. Eu falei assim, pastor, se as pessoas entendessem o que aquela mulher liberou na segunda-feira lá naquele altar. Tanto que se você vai ver lá na parte da metade do culto, eu fui lá e eu ofertei em cima da palavra. Né? Quando você oferta na palavra, você sela a palavra. Sim. Só que a gente estava conversando sobre... A gente ficou conversando às 3 horas lá, foi para tratar um negócio rápido, a gente foi só às 3, 4 horas. As pessoas, elas estão se distraindo, elas estão distraídas dentro do culto. Parece que elas estão indo no culto, no piloto automático, e Deus não se manifesta no piloto automático. Elas vão no culto no piloto automático, como se fosse uma religiosidade no domingo, senta na cadeira e não presta atenção no mover do Espírito. Como é que as pessoas me perdem um portal daquele que aquela mulher liberou, gente? Eu não consigo entender isso. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu já fui lá no altar na mesma hora, já ofertei. Falei, você é doido, o que essa mulher está liberando aqui, gente? Deus ele se move através de palavra profética. Ambientes proféticos, palavras se tornam decreto. Sim. A palavra que foi liberada sobre a sua vida e você sela a palavra. Eu estava vendo os testemunhos do pastor Vinícius, eu falei, meu Deus do céu. É um negócio assim, é tremendo. Então, assim, as pessoas às vezes têm a oportunidade de receber uma palavra igual essa que a gente recebeu aqui, hoje, e todos os dias que a gente tem falado sobre bastante coisa. Você traz muito dado técnico também, eu também trago muito dado técnico também sobre isso, vários estudos que eu tenho aqui também, para poder incentivar as pessoas a servir a Deus, a andar com Deus, porque a plenitude é só com Ele, não tem como nós sobrevivermos, igual foi um senhorzinho lá na empresa, lá que era pai de um funcionário meu. Quando eu bati o olho no homem, eu falei assim, esse homem carrega uma unção, ele não tinha nem abrido a boca para falar. Na hora que eu bati o olho nele, eu falei assim, quem que é esse senhor que entrou aqui dentro da empresa? Quando eu fui ver, era o pai de um funcionário. 88 anos, mais são do que um jovem de 20. Nossa. Regente maestro de uma igreja há mais de não sei quantos anos. Então a gente vê realmente que quando tem um relacionamento com Deus, você se torna uma pessoa com mais longevidade, com mais discernimento, com sabedoria. Você consegue se destacar, independente se você é uma pessoa letrada ou não, se tem status social, não tem, se tem dinheiro na conta ou não, você se torna uma pessoa que o Espírito Santo brilha em você e você chama a atenção das pessoas. Então é sobre isso, gente. A gente tem que entender que a gente nasceu com um propósito espiritual e tem que viver isso. Quero agradecer aí o Cláudio aí pela aula de MBA digital aí para nós. É um prazer. Nós temos que marcar um dia de mesa para conversar, porque eu acho que vai render bastante. Viu? Aguarde seu convite. Tem bastante coisa para conversar a respeito. O que foi, cara? Quer comentar alguma coisa aí, pastora? Não é o Gustavo 2.0, esse rapaz aí. Nossa, Deus. Olha, tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu, coisa linda, Senhor. Glória a Deus. Olha, tremendo. Eu acredito que a gente podia fazer uma segunda vez aí com o Cláudio para trazer mais essa sabedoria. Com certeza. Vai ser uma alegria infinita. Nossa, Deus, a gente vê assim, Deus em tudo, né? Eu falo, como não observar Deus nas pequenas coisas, na nossa formação. Meu Deus, que coisa linda, Pai. É extraordinário. Sim. Viver as coisas de Deus, ver Deus em tudo. E eu fico pensando, como o Gustavo falou, gente, como que as pessoas que estão dentro da igreja não conseguem, né? Meu Deus, é porque precisa dessa profundidade, né? Precisa desse óculos de Cristo, literalmente. Precisamente, pastor. Porque quando verdadeiramente a gente entende, compreende a palavra, pega ela no Espírito, declara, toma posse, vive. Meu Deus, você vive mais leve, você vive menos ansioso, menos preocupado. Exato. Você não vive pensando no amanhã, você vive o hoje, pensando no seu melhor, dando para Deus o seu hoje, porque é hoje o dia. A Bíblia diz, fala, hoje é o dia que Ele nos deu, então por que eu vou viver o amanhã? Por que eu vou viver a preocupação de amanhã? Não, eu tenho que viver hoje, porque é hoje que Ele me deu. Então eu vou viver hoje o meu melhor, em adoração, em louvor, com gratidão, aleluia, né? Com a fé e com a
seja por Ele. Então, é sobre isso. Deus seja louvado, Cláudio, pela sua vida, pela sua humildade, que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor, aonde quer que você colocar as plantas dos seus pés, Ele te use poderosamente. Amém, Em nome de Jesus, porque eu creio que é isso que o Senhor quer, um coração humilde, um coração que realmente exalte Ele, glorifique Ele, porque eu sempre ressalto isso, que tudo que nós temos, tudo que somos, o nosso sucesso, o nosso progresso, o nosso avanço, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, dons, habilidades, tem que ser para glorificar o nome dele. Amém. Que Deus te use. Deu uma travada aí. Ah, cortou. Com esse coração aí, é isso que eu vejo. Glória a Deus. Mas amém, pastor. Eu recebo cada palavra, em nome de Jesus. Que seja assim. Amém. Em nome de Jesus. Para a glória e honra Amém. do Senhor. Amém. Amém, amém. Eu quero só compartilhar uma frase que a pastora Nani falou que marcou para mim. E aí, na verdade, eu já ouvi isso de outras formas, mas o que ela falou marcou mais ainda. A unção profética, e vocês têm que prestar atenção nisso, porque Deus ele sempre vai te dar algo que está além da tua capacidade. Que só, por exemplo, se você tiver 500 milhões de reais na sua conta, Deus vai te dar um projeto de 1 milhão de reais. A unção profética, guarda essa palavra para vocês anotarem e vocês nunca mais esquecerem, vocês têm que gravar. A unção profética não cabe na sua realidade. Então, toda vez que Deus te liberar uma palavra, você vai falar assim, não é possível, não tem como. Nunca vai caber na sua realidade, nunca. Exato. Por isso que o justo vive pela fé, porque se você for viver pelas circunstâncias naturais, aquilo que está nas suas mãos, no teu alcance, não precisava existir Deus. Porque é a glória do homem, não é de Deus. Então a unção profética, por isso que é importante estar em ambiente profético, ela nunca vai caber na nossa realidade. Por Gustavo, isso a gente tem que declarar. Eu vou ter que falar. Não, o Espírito Santo está me tocando, eu vou ter que falar. Imagina uma coisa comigo. Construíram um prédio em Alphaville em 2012 que custava mais de 60 milhões. E pensaram em fazer esse prédio porque a conjunção das vias onde as ruas passam é perfeita. Você pode fazer uma casa de show para colocar 30 mil pessoas ali facilmente. Esse lugar fechou em 3 anos e vai virar uma igreja esse ano, meu irmão. Aí você quer uma outra notícia do profético? Em Santana de Parnaíba, do nosso lado, próximo a essa igreja, vai ter um dos maiores centros de cultura e conhecimento da Bíblia do mundo. Tá acontecendo alguma coisa nessa região? Então, pois é, não tem como. A gente não vai conseguir a mentalidade para onde ele está nos levando. Por isso que você tem que tomar cuidado daquilo que sai da sua boca. Exato. A reclamação, a murmuração, porque isso atrasa o seu processo. Quando a palavra de Deus, ela fala que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Igual quando aquela mulher falou, e olha que eu preguei em 3 igrejas falando sobre a anatomia do escolhido, que é o quê? Você aprender a vencer no deserto. E aquela mulher falou sobre deserto. Ela falou sobre Êxodo 16, que as maiores riquezas estão no deserto. Ela falou Dubai, e quando ela deu o exemplo de Dubai, eu falei, eu preciso disso, porque eu sou aquele cara que eu preciso dar um exemplo na prática para poder ficar perfeito para mim. Sim. Gente, imagina Dubai era um deserto, não tinha nada. Uma pessoa com visão, o que transformou Dubai? Sim. Então o deserto é só o cenário, não é o problema. O deserto é onde você vai ter acesso às maiores riquezas e onde você vai ver a maior manifestação do poder de Deus. Então, se você está no deserto, você tem que agradecer a Deus pelas provações, porque quer dizer que Ele está te treinando para que a sua fé prospere no desconforto, para que a sua fé prospere no caos, e entender que Ele está te levando para o próximo nível. Tem hora que é difícil, porque Deus sempre vai testar a sua fé, e parece que é um negócio assim, meu Deus, o nível vai aumentando cada vez mais, é igual jogar videogame, a fase vai ficando mais difícil. Então a gente acha que acabou e já levanta uma outra guerra, mas a gente tem que entender isso. Por isso que é necessário a gente mergulhar mais na palavra. Igual, por exemplo, mesmo a última oração para Deus está assim, Senhor, me ajusta e me forja para que eu possa ir para o próximo nível.
Se eu estou atrasando o meu próprio processo, me dê discernimento e sabedoria para que eu não atrase mais esse processo. Exato. Se eu tenho algo no meu ponto cego que eu não estou enxergando, porque eu sou limitado, me mostre para que eu não venha atrasar o meu processo nem das pessoas que estão comigo, porque eu sei da responsabilidade que eu carrego de forma direta e indireta. Então, que eu não venha me sabotar. Eu me entrego por completo, rendição por completo. Eu preciso ser forjado, eu preciso ser melhorado, estou me sentindo que eu estou falho. Me ajuda a melhorar aquilo que eu não estou enxergando. É sobre isso. Então, obrigado a todos aí. Quem pediu oração aqui, deixa eu ver. A Mônica Gustavo. A Mônica pediu oração para A o Mônica pediu para o Danilo. Danilo, meu grande amigo, irmão da Nani. É irmão da Nani, é o Danilo, então, o nome dele. Eu não sabia o nome dele. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é só o Danilo mesmo. Oração para Valentina, Gustavo. Uma Valentina não teve alta? Ainda não, filho. Nossa. Então, gente, peço oração também para Valentina, que é minha sobrinha. Amém. Ela apareceu com uma... Apareceu lá, acho que é um negócio no intestino dela, né? No intestino, né? Aí depois ela teve que fazer uma lavagem, aí a lavagem que ela fez, os órgãos dela são fora do lugar. Ela tem, acho que ela tem 8 anos. Não, ela tem 6 anos. Depois que foi a lavagem, o apêndice dela estourou. Aí teve que fazer uma Estourou e cirurgia. ela teve que fazer uma lavagem toda interna e os órgãos ficou só fora do lugar, tanto que ela está tendo que fazer caminhada para voltar para o lugar. É isso mesmo, né? E só que eles já trocaram vários antibióticos e nenhum combate à infecção, né? Aí acertaram agora com um, só que tem que esperar 72 horas para ver se ele vai combater totalmente mesmo, para poder dar alta. Então a gente tem que orar para 2 pessoas nessa noite aí. Alguém quiser também que ora por alguma coisa. Ela tem 6 anos. 6 anos, Valentina, que é minha sobrinha. Eu vou pedir para mim, Gustavo, que a minha vesícula tá me azucrinando todas as noites aqui. O bom é que eu não tô comendo gordura, que aí eu não como gordura, a vesícula não dói, eu consigo aliviar. Mas a minha vesícula tá daquele jeito, meu irmão. Tô fazendo um monte de exame, porque não tá inflamada, e aí eu só tenho a dor, não tenho a pedra, entendeu? Só a dor. Amém. Então é o Cláudio, a vesícula do Cláudio, a Valentina, que é essa recuperação dela dessa infecção que ela tá, e o Danilo, que é o irmão da Ediane, que faz a live com nós todo início de mês, né? Que todo início de mês eu combinei com ela que ela seria a pessoa para fazer as lives junto com a gente. Então, todos nós possamos orar por elas, levantar o clamor, não só falar, só concordar, mas a sua oração ela é importante. A oração ela move o sobrenatural, a oração ela é importante. Então que você possa fazer a sua oração em onde você estiver também. Amém. Não somente concordar, mas orar também, clamar ao Senhor, porque a gente sabe que a gente deve orar uns pelos outros. E a oração em concordância ela é profética e tem muito poder. Amém? Gustavo, vou colocar também nessa oração a Andréia. Sabe a Andréia que sempre participa da